A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Que bom que nós estamos de volta com o programa Verdade e Vida para partilhar com a sua família as verdades preciosas da Palavra de Deus. E eu quero agradecer mais uma vez o seu carinho, a sua participação conosco, o seu apoio ao programa Verdade e Vida. Nosso objetivo é levar a Palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, aos lares brasileiros. E neste momento, nós convidamos você para participar conosco, porque temos uma palavra para o seu coração. O tema de hoje vai ser o poderoso livramento de Deus. Se dê um tempinho, ligue para os seus amigos, chame a sua família, porque Deus tem algo muito importante para o seu coração. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. É com muita alegria que temos hoje a presença do professor Ricardo Arruda. O professor Ricardo Arruda é professor de música do Instituto Bíblico Eduardo Lane, lá em Patrocínio, Minas Gerais. Seja muito bem-vindo. Prazer estar aqui, a graça e a paz de nosso Senhor esteja com o senhor e com todos os ouvintes, telespectadores. Estamos aqui para falar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre nosso trabalho, sobre o desenvolvimento musical na nossa música sacra no Brasil. A primeira pergunta é: qual a importância da música sacra em nossos dias? A importância é a gente tomar de volta, né, tudo que pertence a Deus. A música, ela vem de Deus e ela tem que permanecer em Deus. Então, o objetivo, assim, pelo menos na maneira de analisar geral da música sacra, é a gente reviver o começo, que a música foi feita para louvar e para adorar a Deus. Ricardo, existe hoje problemas nas igrejas evangélicas como um todo, né? Talvez até pela falta de carência da música, na formação musical e tudo mais, mas hoje a inologia é mais formada por igrejas neopentecostais. Como é que você, enquanto um professor de música, encara essa realidade que se vivencia nas igrejas evangélicas brasileiras? Olha, eu fico um pouco triste, porque eu acho que a gente tem que resgatar a questão da enologia, a questão da prática de coral, né? A prática da música no seu princípio, logicamente dosada com o momento que nós vivemos atualmente. Eu acredito muito que Deus já vem trabalhando nessa questão, né? A gente vive isso, o cotidiano na igreja, a questão da música, ela se popularizando muito, né, com o mundo em geral. Então, na grande verdade, eu acho que a gente tem que buscar resgatar. A gente tem que continuar cantando os hinos, a gente tem que resgatar algumas práticas musicais que vivenciaram, que fizeram toda a história da igreja, né, juntamente com a atualidade de hoje, equilibrando todo esse movimento musical. O IBEL, ao longo da sua história, tem se caracterizado na formação de evangelistas, né? Sim. Então, essa durante toda a sua vida. E, de repente, agora o IBEL entra numa seara na formação de um curso aberto de música. Como será esse curso e esse curso visa atingir o quê? Qual é o objetivo desses cursos? Ok. Esse curso começou a acontecer por um sonho, um idealismo do reverendo Roberto, que foi a gente estar revalorizando a música sacra nas igrejas, né, no Brasil no geral. Então, a partir desse ano que estamos passando, 2012, nós iniciamos com alguns cursos implantados no próprio Instituto IBEL, né, de música, vinculado à música sacra, com isso também implantamos alguns cursos sociais na cidade de Patrocínio, desenvolvendo a questão da música, a música sacra, a música cristã. Isso daí tem sido maravilhoso, tem sido uma vivência única, né? A gente caminhando com a música e com a teologia, né? A gente fazendo essa ponte entre essas duas coisas, está tendo uma grande experiência para todos nós que estamos trabalhando lá, né? E para as pessoas que estão estudando também. Está sendo um momento muito grande e digno, né? Porque é para Deus, né? Toda a honra e toda a glória seja dada, o seu louvor, a palavra. Então tem sido muito bom.
Finalizando assim a nossa entrevista, quando é que esse curso livre de música começa lá no IBEL e quem pode participar dele? Bom, esse curso está acontecendo já nesse momento no IBEL durante esse ano de 2012 e agora para o próximo ano nós temos um curso livre de música sacra, onde vai ser trabalhado prioritariamente a parte musical, mas juntamente com a parte teológica, com alguns cursos teológicos também caminhando junto com a música. Vai ser um curso muito abrangente, um curso que vai preparar bastante as pessoas para o desenvolvimento musical nas suas igrejas, para o desenvolvimento musical no meio social, no geral, no todo. Muito obrigado pela sua presença aqui no Verdade e Vida. Por enquanto, nós vamos ficar com essa mensagem musical e logo após a mensagem que Deus preparou ao seu coração através do reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Amando ao Pai, amando aos outros e louvando como irmãos, amando ao Pai, amando aos outros. Nos foi dada palavra de amor, o grande mandamento do Senhor. Não é complicado, sem regras pra entender. Ouça a voz do meu Senhor, amando ao Pai, amando aos outros e louvando com irmãos,
Hoje eu quero tratar com você sobre o tema O Poderoso Livramento de Deus. E vou fazer isso à luz de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versos de 1 a 8. A igreja primitiva estava num franco crescimento. E o grande líder que Deus levantara para aquele momento, para liderar a igreja nesta arrancada de crescimento, foi o apóstolo Pedro. Foi ele quem pregou o primeiro sermão e quase 3.000 pessoas foram convertidas. Foi ele quem pregou o segundo sermão e a igreja passou para 5.000 membros. Foi ele que foi o instrumento de Deus para evangelizar Cornélio, o gentio, abrindo a porta do evangelho para os gentios. Foi Pedro quem foi o instrumento de Deus para ressuscitar Dorcas. Pedro era o grande líder da igreja e a igreja estava crescendo a olhos vistos. Por outro lado, a igreja estava para dar um grande salto de crescimento, que seria as viagens missionárias do apóstolo Paulo, plantando igrejas nas províncias da Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor. Entretanto, no meio deste entusiasmo de crescimento, Lucas, que escreveu Atos, para fazer uma análise dolorosa de um drama vivido pela igreja. Diz a Bíblia que Herodes, para agradar os judeus, encerra alguns da igreja na cadeia, põe na prisão. Passa o fio da espada o apóstolo Tiago, irmão de João, um dos 3 apóstolos mais achegados a Jesus. E coloca Pedro na prisão máxima e ordena que 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, guardassem em total segurança o apóstolo Pedro, para então executá-lo depois da festa da Páscoa, para não gerar tumultos em Jerusalém. E diz a Bíblia que, diante desta cena dramática, a igreja, em vez de sair para as ruas, reivindicando libertação, direitos, ou fazendo protestos contra os atos e atitudes de Herodes, diz o texto que Pedro estava preso, mas havia oração incessante por parte da igreja em seu favor. E Deus, de forma milagrosa, extraordinária, mesmo diante de uma situação humanamente irremediável, envia o seu anjo àquela prisão, ilumina a prisão, as cadeias caem, os guardas dormem, Pedro é despertado e ordenado a vestir a sua roupa, a calçar as suas sandálias e a sair daquela prisão. Um fato extraordinário aconteceu, um livramento poderoso de Deus. Eu chamo a sua atenção para algumas verdades do texto. Primeiro, Deus vê a nossa aflição. Segundo, Deus ouve a nossa oração. Terceiro, Deus lida com os nossos inimigos. É curioso que a perseguição foi tanto religiosa quanto política. Religiosa porque os maiores opositores da fé cristã não foram os romanos no começo, foram os judeus. E os judeus estão aqui bajulando o rei Agripa I para que ele então voltasse suas baterias contra a igreja, para perseguir a igreja. Não que os judeus gostassem de Herodes, ao contrário, eles detestavam Herodes por 2 razões, pela sua cultura romana e pela sua procedência idumeia. Mas, quando se trata de uma causa maior, comum para eles, que era atacar a igreja de Deus, eles se unem com os próprios inimigos. Herodes não tinha nenhum outro interesse em perseguir esses crentes, senão agradar os judeus. Em outras palavras, é um político que, para angariar favor popular, ele não tem nenhum problema de consciência de praticar as maiores injustiças e as mais atrozes violências.
É nesse contexto que diz a Bíblia que alguns estão presos, Tiago é morto e Pedro encerrado numa prisão de segurança máxima. Talvez você pergunte assim: por que é que Deus poupou Pedro e não poupou Tiago? Não eram ambos apóstolos? Será que Deus amava mais a Pedro do que a Tiago? Será que Pedro tinha mais fé do que Tiago? Aqui está algo misterioso da providência divina. Duas pessoas estão enfermas, a igreja ora, uma é curada, a outra é levada. Será que Deus ama mais uma pessoa do que outra? Será que uma tem mais fé do que outra? Não. Diz Hebreus capítulo 11 que uns, pela fé, foram libertados da boca dos leões, do fogo, da fornalha. Outros, pela fé, foram mortos e cerrados ao meio. Uns glorificam a Deus na morte, outros glorificam a Deus no livramento. Portanto, quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Por trás de toda providência carrancuda, dizia William Cowper, esconde-se uma face sorridente. Deus vê a sua aflição. Ele sabe o que você está vivendo. Ele sabe a sua angústia. Ele sabe a sua dor. Talvez você, à semelhança de Pedro, preso numa prisão de segurança máxima, aguardando apenas o final de uma festa para ser executado, esteja vivendo uma situação assim. Talvez você esteja encurralado por um problema sem solução, por uma causa perdida. Talvez o seu drama é um drama que humanamente não se resolve, a não ser que Deus venha com o seu poder, a não ser que Deus manifeste o seu braço onipotente, a não ser que Deus, na sua graça, haja extraordinariamente. Mas eu preciso lhe garantir que Deus vê a sua aflição. A segunda verdade que esse texto nos mostra é que Deus ouve as nossas orações. O versículo 5 de Atos 12 diz que Pedro estava preso, mas havia oração incessante da igreja em seu favor. Talvez você pergunte assim, mas por que é que Herodes mandou colocar Pedro numa prisão de segurança máxima e escalou 16 soldados, 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para guardar Pedro? Ele não era um delinquente? Ele não era um assassino? Ele não era um baderneiro? Ele não era um Barrabás? Ele era um pescador, ele era um apóstolo, ele era um pregador do Evangelho. Mas é aqui no capítulo 5, Pedro e juntamente outros apóstolos foram presos também em Jerusalém, e o anjo de Deus foi lá e tirou-os da prisão. As portas continuaram fechadas, os guardas não perceberam o que aconteceu, um milagre maravilhoso, uma intervenção sobrenatural, um livramento poderoso. E Herodes deve ter pensado assim: eu vou colocar este Pedro numa prisão de segurança máxima, eu quero que as cadeias nas mãos e nos pés sejam colocadas, eu quero que ele fique guardado por 4 sentinelas, porque da minha prisão Pedro não pode sair. Às vezes, os homens, na sua tolice, soberba, pensam que eles estão no controle. Às vezes eles pensam que os destinos da história estão nas suas mãos. Às vezes eles acham que têm o domínio sobre as coisas que acontecem. Mas na verdade, mesmo quando nós estamos na situação mais amarga, Deus está no controle. O que é curioso é que diz o texto bíblico que na noite que Herodes estava para entregá-lo, ou seja, no amanhecer do dia seguinte, Pedro seria executado, depois da festa da Páscoa, é que Deus envia o seu anjo para libertar Pedro. Deus poderia ter fulminado Herodes antes de matar Tiago e prender Pedro. Deus poderia ter tirado Pedro daquela prisão na primeira noite.
Deus poderia até ter evitado que Pedro fosse para a prisão. A pergunta é, por que é que Deus só tirou Pedro da prisão na última noite, a noite que antecederia o seu martírio? É que muitas vezes, na sua providência, Deus age na quarta vigília da noite, quando os recursos da terra se esgotam, quando as possibilidades humanas entram em colapso, quando não há mais nenhuma chance e esperança de livramento pelo braço da carne. Deus mostra que, mesmo na última hora, Ele continua no controle, nos ensinando com isso, nunca perca a esperança. Nunca pense que uma causa está perdida porque você olha as circunstâncias e pelas circunstâncias não tem mais jeito. A Bíblia diz, para Deus tudo é possível. Não há causa perdida quando esta causa está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Pedro estava preso, mas havia oração incessante por parte da igreja em seu favor. Não apenas de um departamento da igreja, nós estamos tão longe dos princípios do Novo Testamento que hoje nós temos na igreja ministério de oração, como se fosse apenas um pequeno grupo da igreja que soubesse orar, que tivesse a habilidade de orar, que tivesse a bênção de interceder. Pois bem, oração deve ser uma ação unânime de toda a igreja. É a igreja unânime, coesa, plena, erguendo a voz a Deus, em uníssono, unanimemente. Quando a igreja ora, Deus ouve, Deus vê, Deus age. E diz a Bíblia que Deus, de uma maneira extraordinária, envia o seu anjo. E o anjo vai lá, acorda Pedro e faz os guardas dormirem. As cadeias saem das mãos e dos pés de Pedro. E o anjo disse, levanta-te, cinge-te, põe a tua sandália. E quando eles estão saindo, existe um grande portão de ferro, e diz a Bíblia que o portão abriu automaticamente. Foi o primeiro portão de controle remoto da história. Deus abriu aquele portão de forma extraordinária e Pedro foi livre, liberto, devolvido à comunhão da igreja. Mas se Deus vê as nossas aflições, se Deus ouve as nossas orações, em terceiro lugar, Deus lida com os nossos inimigos. Diz a Bíblia que os mesmos soldados que guardavam Pedro foram justiçados. Em outras palavras, quando se confiava um prisioneiro a um guarda, se aquele prisioneiro fugisse, o guarda sofreria a pena. Então, aqueles guardas, 16 guardas, foram mortos. Herodes, Agripa I, vai para Cesareia Marítima, quartel-general de Roma. Havia um entrevero entre os moradores de Tiro e Sidom, entre esses moradores e Herodes. E eles tentando bajular o rei e conquistar o favor do rei. O rei, trajado com as suas vestes reais, está no trono, fazendo um discurso eloquente. E eles disseram, é voz de Deus, não é voz de homem. E diz a Bíblia que Herodes não deu glória a Deus, acolheu para si aquele elogio descabido. E o Senhor Deus enviou o seu anjo e feriu Herodes de morte, e comido de vermes, ele expirou. No começo, Herodes estava no controle, a igreja estava desesperada, mas agora Herodes está morto, Pedro está livre. E diz a palavra de Deus aqui no capítulo 12, versículo 24 assim, entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Nas horas mais difíceis da igreja, nas horas mais amargas da história, quando o mundo com toda a fúria, com toda a insanidade, se lança contra a igreja, para persegui-la, para massacrá-la, para matar, para derramar sangue, a igreja acuada, a igreja de joelhos, Deus reverte a situação. Os inimigos caem, o povo de Deus se levanta. A palavra de Deus prevalece
e a igreja se espalha com grande virtude, com grande poder. O nosso Deus é o Deus que livra. O nosso Deus é o Deus que restaura. O nosso Deus é o Deus que levanta o caído. O nosso Deus é o Deus que enxuga as lágrimas. O nosso Deus é o Deus que põe um cântico de louvor em nossos lábios e firma os nossos pés numa rocha. Adore este Deus. Sirva este Deus. Curve-se diante deste Deus. Viva para a glória deste Deus que dá poderoso livramento. Eu quero orar em seu favor. Quero colocar a sua vida diante do trono da graça de Deus. Pai querido, bendito é o teu nome, porque tu vês as nossas aflições, porque tu escutas as nossas orações e porque tu lidas com os nossos inimigos. Tu és o Deus que nos dá a vitória. Tu és o Deus que nos tira das covas existenciais, das masmorras existenciais. O Deus que nos liberta de todas as nossas aflições, que enxuga as nossas lágrimas, que amplia o nosso ministério. O Deus que faz com que a tua própria palavra prevaleça para a glória do teu nome. Ó Deus, traz conforto ao coração daquele que nos assiste. Talvez alguns estão aflitos, estão, Senhor, esmagados debaixo do rolo compressor de muitas angústias, mas que agora o teu Espírito traga alento, conforto e refrigério para esses corações, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada em Atos, capítulo 12, versos de 1 a 8, o reverendo Hernandes falou da perseguição religiosa e política sofrida pela igreja na época de Herodes Agripa. Destacou 3 verdades. A primeira, Deus vê as nossas aflições. A segunda, Deus ouve as nossas orações. E terceiro, Deus lida com os nossos inimigos. Concluiu afirmando que Pedro estava preso, mas havia oração incessante em seu favor. Deus livrou Pedro e enviou um anjo para ferir de morte a Herodes, e a palavra de Deus prevaleceu. O poderoso livramento de Deus. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que a partir de agora você pode adquirir tanto em DVD como em CD para presentear um familiar ou amigo. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e entre ali na nossa loja virtual e adquira a mensagem de hoje ou uma das 347 mensagens que aqui já foram ao ar. Ou mesmo você pode ligar de segunda a sexta no horário comercial para o nosso 0800 119 105. Também pelo nosso site. Você pode tornar o nosso programa Verdade e Vida autossustentável. Você clica em Faça a sua doação, você faz o seu cadastro, imprime o seu boleto e paga em qualquer banco. Ou mesmo você faz uma doação diretamente para o Banco do Brasil para a conta 7.000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Ou ainda para a conta 68.000, dígito 1, da agência 553, dígito 3, do Bradesco. Eu quero lhe convidar, você com toda a sua família, para participar às 9 horas, no próximo domingo, da Escola Dominical, ali com classe para todas as idades, e mesmo do culto matutino, e à noite do culto vespertino. Você vai dizer ao pastor que você é o convidado especial do programa Verdade e Vida, e que você quer conhecer mais acerca da Palavra de Deus. Até o nosso próximo programa, nesse mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nas regiões Norte e Nordeste, a seca. Na região amazônica, a destruição causada por enchentes. Contamos com sua ajuda para minimizar essa triste realidade. Faça um depósito na conta corrente do Conselho de Ação Social da IPB, no Banco do Brasil, agência 4442, dígito 3, conta corrente 6.000, dígito 3. Faça a sua parte. Mais informações no site www.casipb.com.br.